Vamos falar então sobre Israel. O Ministério das Relações Exteriores admitiu que aquela viagem de uma comitiva ao país não resultou na assinatura de um acordo de cooperação para o desenvolvimento ou importação do chamado spray nasal contra a Covid-19. O suposto tratamento era apontado como um dos principais motivos para a realização da missão internacional que foi chefiada pelo ex-chanceler Ernesto Araújo. O ex-ministro chegou a assinar uma carta de intenções com relação ao spray nasal, mas faltou a assinatura de um representante do Ministério da Saúde para efetivar esse acordo. Segundo o portal UOL, também não houve assinatura de convênio final com o Instituto Weizmann, responsável por pesquisas no campo da pandemia. O governo brasileiro ainda decidiu classificar os telegramas diplomáticos entre Brasília e Tel Aviv como reservados ou secretos. Isso significa que alguns deles não podem ser consultados pelos próximos 15 anos. O que eu estava falando a respeito do silêncio do Pazuello na CPI? É que o bolsonarismo posa de valente, mas no dia D, na hora H, amarela. E tá aí. Vai até quando, Débora? Acho que é 2036, não é isso? São 15 anos, a gente está em 2021. Pois é, 2036, eu tinha lido esse número em algum lugar. E, portanto, fica ali tudo secreto até 2036. A gente vai saber exatamente o que aconteceu nessa excursão de férias. Que propósito tinha? Obviamente, passear. Era passear em Israel. Eduardo Bananinha adora, Eduardo Bolsonaro. Aprender a colocar máscara. De repente. De repente serviu para aprender a colocar máscara. Teve até um momento educativo. Eu não digo que foi educativo, porque eles não se educam. Você precisa também de uma vontade individual para ser educado, né? Aliás, todas as pessoas deveriam ter isso, né? Essa necessidade, cumprimento do dever de educar-se, não só como uma coisa vinda de fora. Mas veio de fora, lá dos israelenses, a gente tem os vídeos, mostrou aqui no programa, inclusive, o Ernesto Araújo, que já deixou ali o cargo de ministro das Relações Exteriores, sendo chamado a atenção. Várias vezes eles passaram essa vergonha lá. O que eu ia dizer é que o Eduardo Bolsonaro, na época em que se discutiu emenda de relator no Congresso Nacional, eu mostrei num vídeo, Felipe Moura Brasil explica relação, Congresso, orçamento, era algo assim, está disponível lá no YouTube do ano passado. Eu mostrei que o Eduardo Bolsonaro nem estava lá e que os bolsonaristas depois afetaram indignação com questões de bilhões de reais nas mãos do relator e tal. Tudo isso que agora está sendo usado pelo próprio governo para direcionar recursos para os seus aliados, mas eles não estavam lá votando contra isso, se erguendo contra isso. Por quê? Eduardo Bolsonaro estava viajando. Ele adora, queria ser embaixador. Ele adora também tirar foto com lideranças da direita internacional. Mesmo que faça tudo diferente aqui o governo da família dele. Que é da família, né? Carlos Bolsonaro não estava na reunião com a Pfizer, como disse o representante, vereador federal da República, um caso único, né? Vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós, cidadãos cariocas, pagamos os impostos que remuneram o Carlos Bolsonaro, mesmo que não tenhamos votado no Carlos Bolsonaro, e ele atua em Brasília para ter reunião com farmacêuticos com a qual o governo do pai nem sequer fecha o negócio, né? Nem sequer ele ajuda, portanto. Então, o que eles gostam é de tirar selfie, para fazer campanha depois e posar de grande liderança liberal, conservador, nem sabem o que é isso, né? Fazem o contrário disso. A gente está vendo a instrumentalização da Codevasf, instrumentalização de estatais para o toma lá da cá com o Centrão. Não tem nada de direitismo nisso aí. Nada. E o primeiro-ministro israelense, como tantas vezes eu citei nesse programa, Benjamin Netanyahu, controlou a pandemia. Um líder da direita israelense. Aqui, o Bolsonaro deixou a pandemia completamente descontrolada. Aliás, Estados Unidos e Israel já decretaram, né, a não obrigatoriedade do uso de máscara. Então, o controle da pandemia resulta em mais liberdade e prosperidade. No Brasil, a claque bolsonarista espalhou que as medidas de controle da pandemia eram para implantar o comunismo. Cadê esse comunismo? As pessoas que recorreram às medidas de combate à pandemia estão tendo cada vez mais liberdades, enquanto o Brasil ainda está preso, né? Literalmente, porque a população brasileira nem sequer pode viajar para um monte de países de primeiro mundo, inclusive, porque tem o risco de contaminação. E eles têm medo
de que os brasileiros levem o vírus para ter uma segunda, terceira, quarta onda que seja lá nos seus territórios. Então, essa viagem foi um assinte completo para ver um spray levando dois parlamentares, Eduardo Bolsonaro e o Hélio Bolsonaro, né, que eles chamam de Hélio Negão, que não são especialistas em nada, não publicaram artigo nenhum científico, em revista científica nenhuma, um medicamento que ainda estava sendo testado, não precisava de ir lá fisicamente para acompanhar esse processo. Eu torço para que todos os medicamentos que estejam sendo testados funcionem e que o mundo possa sair dessa crise. Mas não vai torrar dinheiro para fazer selfie, né, a chamada diploma selfie bolsonarista. Pois tá aí, eles estão fugindo de prestar contas à população brasileira, mais uma vez decretando o sigilo a respeito desses gastos, dessas conversas, de tudo isso. Amarelam, fogem, querem silêncio, querem bravata para alimentar a massa de manobra, é só isso.